ataquei. Não é só defesa não, tem que usar a palavra para se defender, mas também para vencer na vida. Então vamos usar a palavra agora? Pega comigo por gentileza o livro santo e abra o Evangelho em Mateus capítulo de número 4. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 4. À medida que você for encontrando, se for possível, é claro, vai se colocando em pé, em nome de Jesus. Você que está assistindo em casa, compartilhe, se você puder e desejar, a palavra de Deus, essa semente, aos seus contatos aí no Facebook, no YouTube. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Só quem está comigo, diga amém, Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Diga comigo, fraqueza do homem. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por mais conhecida que seja esta passagem, você acredita que na noite de hoje o Espírito Santo quer, pode e vai falar ao meu e também ao seu coração, usando essa história? Quem acredita nisso? E você acredita que essa palavra é verdadeira, que de fato Jesus ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto em um propósito de oração, de jejum, e usou a palavra para vencer o inimigo? Quem crê nisso, diga glórias a Deus. Diga comigo bem alto e bem forte, declare. Eu leio e você declara. Vamos lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você pode, coloque o livro santo aberto sobre o teu assento. Se você deseja, aplauda bem forte a Jesus. Enquanto você aplaude, clame ao Senhor dizendo: fala comigo, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender com a tua palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Nós queremos aprender com a tua palavra. Então vem com o teu Espírito Santo, toma os lábios e a vida desse humilde pregador, que todo o meu eu diminua por completo e o Senhor cresça e apareça neste lugar. Envia a tua palavra com poder e revelação, com poder e autoridade, meu Pai amado, e que a tua palavra percorra toda esta terra e prospere no propósito para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Enquanto, entenda por favor o que eu quero dizer, enquanto Jesus, ele está nesta terra vivendo no anonimato, quais são as lutas que ele irá enfrentar? Alguém talvez me diga assim: ah, pastor, a mãe de Jesus teve que fugir, o José teve que esconder Jesus quando ele nasceu. Sim, é verdade, mas isso ele ainda era muito pequeno. Eu pergunto a você, na sua infância, na sua juventude, com 25, 26, 28, 30 anos, quais eram as lutas que Jesus enfrentava? Uma fase em que talvez ele passava desapercebido. É lógico que ele tinha as suas lutas também, como todo ser humano tem as suas dificuldades. No Evangelho ainda escrito por Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, no verso 46, está escrito que o sol, a chuva, vem sobre todos, sobre bons e também sobre maus. Todo mundo aqui tem a sua luta humana, luta que qualquer pessoa no mundo também tem, é ou não é? E as lutas que o povo no mundo tem, será que existem também no meio do povo de Deus?
Será que no meio do povo de Deus alguém fica desempregado ou não? Será que no meio do povo de Deus alguém sente alguma dor no corpo ou não? Alguém aqui nesse ano já de 2021 já tomou algum comprimido para dor de cabeça? Mas você é crente, rapaz, você tomou remédio? Ué, pastor, mas a chuva, o sol, vem para todos. A questão aqui é que nós hoje somos criaturas, homens carnais, mas pela fé nós somos pessoas espirituais. E quando nós saímos do anonimato, a nossa luta ela muda. É por isso que muitos aqui já se perguntaram: poxa, depois que eu comecei a fazer a vontade de Deus, parece que as dificuldades elas são ampliadas, as lutas parece que elas aumentam. Parece que quanto mais eu busco a Deus, mais dificuldade, mais gigantes, mais leões aparecem no meu caminho. É verdade ou não é? E não foi diferente com Cristo. João Batista está no deserto, batizando pessoas, cumprindo com a justiça de Deus, e por muitas vezes ele dizia: eu apenas vos batizo com água, mas há de vir alguém que eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés, e este alguém é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E num determinado dia João está ali no deserto, e quem é que pega a fila para ser batizado? Jesus Cristo. E João começa a apontar para Jesus e dizer: é esse aí, ó. É sobre ele que eu tenho falado, é sobre ele que eu tenho anunciado. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou apenas um pregador no deserto, eu sou apenas a voz que clama no deserto, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E todos que estão na fila estão vendo isso. Há um debate entre João e Jesus. João dizendo: não, eu não posso te batizar, e Jesus declara para ele: sim, você tem que me batizar para que eu cumpra com a justiça de Deus. E em seguida diz a palavra que quando Jesus está saindo das águas do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e todos que estão ali ouvem uma voz, e essa voz vem do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Esse é o filho que me dá alegria, esse é o filho que me dá prazer, esse é um filho obediente. Aí o texto começa em Mateus capítulo 4 dizendo que logo depois do batismo vem o Espírito Santo, pega Jesus e leva ele para com o propósito de ser tentado pelo. Aí eu te pergunto: que filho amado é esse, hein? Que amor é esse? Que pega aquele que cumpre com a justiça e envia para uma provação, envia para uma tentação. E a tentação no dicionário quer dizer é uma instigação que induz o desejo de algo. E amado, nós vivemos assim. Nós vivemos numa luta, passando por diversas tentações, quase que todos os dias. Porque como eu já disse aqui, vou repetir, nós somos carne e osso. E o homem carnal que existe dentro de mim luta com o homem espiritual que também existe dentro de mim. A fé luta contra a razão. A coragem muitas vezes luta com o medo que você tem. A perseverança muitas vezes luta com a dúvida, com a incerteza. É verdade ou não é? Então o filho amado é conduzido ao deserto para passar por um teste, para ser provado. E aqui eu já quero começar a ministrar a sua vida dizendo sobre isso, falando sobre isso. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, e deixa eu deixar bem claro aqui, abrir um parênteses na mensagem. Existem lutas que nós enfrentamos porque não temos discernimento, porque falta sabedoria. Como assim, pastor? A pessoa ela ganha R$1.000, mas ela faz uma dívida de 2.000. Ela vai enfrentar dificuldade para pagar essa luta, para pagar essa conta? Vai ou não vai?
E não adianta falar, ai, que prova que eu estou passando, olha só o teste, o diabo, isso, aquilo, porque não? O nome disso é falta de sabedoria, é falta de discernimento, é falta de controle. Agora, existem situações que o próprio Senhor pode te conduzir, que você pode enfrentar, desertos que você pode passar nesta terra, mas tudo que acontece com você debaixo desse sol tem um propósito de Deus sobre a tua vida, e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Essa prova, essa dificuldade, quer aplaudir, aplauda Ele, a glória é dele. Essa prova, essa dificuldade tem um propósito, e por ter um propósito, o deserto que você enfrenta, ou vai enfrentar, ou já enfrentou, tem que trazer no teu coração alegria. E eu sei que falando assim parece loucura, porque quem é que vai fazer festa? Quem é que vai se alegrar passando fome? Quem é que vai se alegrar tendo uma luta espiritual com Satanás? Quem é que vai se alegrar passando por uma dificuldade na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento? Quem é que em sã consciência vai soltar rojões e vai dizer, que maravilha, olha como eu estou no meio do deserto? Mas Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo de número 2, se você pode, abre lá comigo. Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Tiago vem depois de Hebreus. Está escrito, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em uma tentação. É isso que está escrito? Quantas tentações está escrito aí? Em várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais, o que está escrito aí? Perfeitos e completos. Presta atenção, sem faltar em coisa alguma. Quer dizer que o deserto, a prova, a dificuldade tem um propósito. Qual é o propósito? Paulo certa vez ele disse, a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel e poderoso para aperfeiçoá-la. E eu quero profetizar isso com a minha mão sobre esta palavra. Deus está aperfeiçoando a obra dele em tua vida, e para que esta obra chegue à estatura perfeita, alguns desertos serão necessários, algumas dificuldades serão necessárias. Alguém aqui já passou por uma grande prova no passado? Quem aqui já enfrentou uma grande luta que achou que não ia conseguir vencer? Morreu? Morreu? Está de pé aí, não está? Ebenezer, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E depois de toda a dificuldade que você passou, depois de toda a luta que você passou, depois que todo o deserto que você enfrentou, eu tenho certeza que você, assim como eu, saímos mais fortes. É ou não é? Que você está enfrentando hoje tem um propósito. Deus está te fortalecendo. Eu vou dizer de novo, o que você está enfrentando hoje tem um propósito. Deus está te fortalecendo, e é por isso que você tem que se alegrar. Ainda que pareça loucura, mas a mensagem da cruz é loucura. O evangelho é uma verdadeira loucura. Se alegre, porque se Deus te permitiu ou te conduziu até essa prova, até esse deserto, é porque Ele viu que você é capaz. Eu não gosto muito de fazer isso, mas olha para alguém e diga para essa pessoa, você é capaz. Mas fala com vontade, senão essa pessoa não acredita. Diga, você é capaz. Ei, você tudo pode naquele que te fortalece. E Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da dificuldade. Por isso no dia mau não tenha medo, clame ao Senhor e Ele será o teu socorro, o teu ajudador. É lógico que parece loucura o que eu estou dizendo,
quando Abraão foi testado. Abre comigo, por favor, em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versículo 1. Quando Abraão foi tentado, é lógico que ele não ficou feliz, é lógico que ele não ficou saltando de alegria, ele não deu festa. No dia da prova, o nosso coração fica apertado, a angústia fala alto, o desespero bate na porta. Gênesis 22, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que está escrito aí? Tentou Deus a Abraão. Se você não encontrar na Bíblia, olha no telão. Que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Esse tentou vem de desafio, vem de experimento, vem de teste. Versículo 2: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Você acha que nessa madrugada Abraão estava feliz? Que ele está pegando o seu filho Isaque, escondido da sua esposa, está caminhando em direção ao Moriá e esperando Deus dar a direção do altar do sacrifício. Você acha que o coração de Abraão nessa hora está alegre? Você acha que ele está festejando? Não. Mas ainda havia uma pontinha de fé no coração dele. E a palavra diz, ela me ensina, que existem momentos que você pode até ter medo. Existem momentos que você pode até ficar apavorado. Mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de areia, já vai ser o bastante para Deus entrar com a provisão que você precisa. É lógico que ele estava angustiado, apavorado, preocupado. O Isaque olhou para o seu pai e disse: pai, eu estou vendo a corda, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, eu só não estou vendo o animal que a gente vai sacrificar. Cadê o cordeiro? E com aquele pinguinho de fé, Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Em Hebreus está escrito que a fé que Abraão tinha é que ainda que o seu filho fosse sacrificado em holocausto, a palavra de Deus permaneceria de pé, a promessa do pai permaneceria de pé, porque a fé de Abraão dizia que ainda que o seu filho morresse e se tornasse cinzas, Deus é poderoso para ressuscitá-lo do pó da terra e cumprir a palavra que ele havia dito. Quando Abraão levanta o cutelo, você conhece essa história. Ele ouve a voz do Senhor chamando ele pelo nome, dizendo: Abraão, Abraão. Quando ele olha, ele vê a provisão de Deus. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Tem provisão chegando. Permaneça firme, permaneça fiel. As janelas dos céus estão abertas em teu favor. A palavra do Pai permanece de pé na tua vida. O que Deus te prometeu, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus permanece fiel, ainda que o homem seja infiel. Olha a diferença, vê se você percebe. Em Deuteronômio capítulo 8 está escrito, abre comigo, vamos ler, Deuteronômio 8, versículo 2, aleluia, 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 Deuteronômio 8, verso 2, amém? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te, o que está escrito aí? Tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Muitos estudos afirmam que esse caminho
do Egito até a terra da promessa poderia ter durado apenas 40 dias. Mas no início já da jornada, aquele povo começa a murmurar, dizendo: a gente quer água. Eu estou com fome, Moisés, estou com fome. Pelo menos no Egito a gente tinha pepino, a gente tinha alho poró, a gente tinha um lugar, se a gente morresse tinha um lugar para ser enterrado. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer nessa jornada no meio do caminho, no deserto. E o que era para demorar 40 dias vai levar 40. Por quê? Porque ao invés de acreditar, eles questionaram. Ao invés de acreditar, eles murmuraram, eles blasfemaram. Eles criaram ídolos e adoraram ídolos que eles mesmos haviam feito com as suas próprias mãos. Diga misericórdia. E é triste que essa história parece repetir. Quantas pessoas têm promessas de Deus? Quer ver? Quem aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Segura aí, tá? Tem promessa que já era para ter se cumprido na sua vida. Mas quantas vezes nós mesmos atrapalhamos a palavra de Deus de se cumprir na nossa própria vida? Com dúvidas, com murmurações. Tem coisas que Deus prometeu, que já era para ter acontecido, e você sabe disso. Se arrependimento matasse, hein? Não mata, mas quando você se arrepende de verdade, Deus é poderoso para abrir uma nova porta. Deus é poderoso para dar uma nova oportunidade. E se Deus está puxando a nossa orelha hoje, é porque Ele já está providenciando uma nova chance para você. Ele vai fazer você recuperar o tempo que foi perdido, se você crer. Se você crer. Tem alguém acreditando nessa palavra aqui hoje? Mas veja a diferença entre Abraão e toda aquela multidão. Porque Abraão creu, a promessa foi aumentada, renovada. Porque o povo duvidou, muitos acabaram morrendo no meio do caminho. O meu desejo é que você viva tudo aquilo que Deus tem te prometido ainda nesse tempo. Que esse ano seja um ano de colheita na tua vida, por mais difícil que esteja parecendo. O nosso Deus é Deus de milagre. Quando eu vejo algo difícil, é nessa hora que eu enxergo a oportunidade de Deus fazer o sobrenatural. Porque se fosse um ano onde tudo estava bem, tudo ocorrendo bem, tudo mil maravilhas, amado, viver uma prosperidade, muita gente iria dizer: também, mas todo mundo está conquistando. Mas Deus te chamou não apenas para enfrentar lutas difíceis como Jesus passou no deserto, mas também para viver experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Eu quero profetizar isso também na tua vida. Esse ano você ainda vai viver experiências sobrenaturais da parte de Deus dentro da tua casa. E Jesus vai nos dar de uma forma rápida. Ele vai nos dar um resumo de como são as nossas lutas. Volta comigo lá em Mateus, capítulo 4. No deserto ele vai resumir quais são os pontos principais da luta que muita gente passa. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, presta atenção aqui. Perceba que a fome está na frente, a fome vem antes da palavra dizer que o tentador chegou. Se o tentador chegar na vida de alguém, oferecendo uma pedra para transformar a pedra em pão, mas a pessoa acabou de comer uma feijoada, amado, vai ser tentação para essa pessoa? Porque ela está saciada, é ou não é? Ela foi alimentada, ela está bem. Amado, se Jacó oferece um prato de lentilhas para o seu irmão Esaú,
E se o Esaú tivesse acabado de comer um picadinho de bode? E cá, você acha que o Esaú ia ter vontade de comer aquele prato de lentilha? Já comeu lentilha? É uma delícia, né? É tão gostoso que a gente come uma vez no ano. É ou não é? Eu gosto, um prato de lentilha com bacon, faz bem temperadinho, é gostoso, mas é uma coisa que a gente come uma vez aqui e outra lá. Não é aquele negócio que enche os olhos, é ou não é? Mas quando a gente está com fome, dizem por aí que o melhor tempero é a fome. Se o Esaú não estivesse com fome, você acha que ele ia trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas? Essa é a estratégia do inimigo. Qual, pastor? Ele fica te observando para ver o teu momento de fraqueza. E acredite você, o diabo anda ao derredor buscando uma oportunidade. Ele não sabe o que se passa na sua mente, ele não sabe o que se passa no seu coração, mas ele consegue enxergar os teus gestos de fraqueza. Se uma pessoa, ela está bem resolvida financeiramente falando, amado, pode vir a proposta que for, essa pessoa permanece fiel. Mas quando o salário está atrasado, as contas estão se acumulando, o filho está chorando com fome em casa, essa pessoa recebe um salário mínimo, ela pega o pagamento e vem uma voz dizendo para ela: você vai dar oferta esse mês para quê? Real não é assim. Você vai devolver o santo dízimo para quê? Olha o teu filho passando fome aí, olha as contas atrasando a tua casa. Agora, se a pessoa estivesse financeiramente resolvida, quando viesse essa dúvida, na mesma hora ela amarrava e mandava para o quinto dos infernos. É ou não é verdade? Mas quando ela está passando por uma dificuldade, ela começa a pensar naquilo. É mesmo, né? Acho que esse mês eu não vou devolver o dízimo não. Acho que esse mês eu não vou fazer oferta alçada não. Eu vou deixar para o mês que vem. Se a pessoa está sentimentalmente, emocionalmente resolvida, amado, pode aparecer o homem que for, pode aparecer a mulher que for, essa pessoa não vai cair em tentação. Mas se ela está com o seu coração abalado, machucada por causa de um relacionamento mal resolvido, ou por causa de brigas constantes dentro da sua própria casa, quando vem uma terceira pessoa, essa pessoa começa a enxergar com outros olhos. Ela começa a comparar o que ela tem em casa com o que o vizinho tem na casa. Começa a dizer: poxa, minha esposa podia ser igual a irmã dela, né? Meu marido podia ser igual o irmão dele, né? E começa a comparar. Mas se tudo estivesse bem, esses pensamentos iriam bater e a pessoa já ia amarrar na hora. É ou não é? São lutas que o ser humano enfrenta. É a luta financeira, é a luta emocional, são vícios. Se a pessoa está bem, cheia do Espírito Santo, no fogo, cheia da unção do Senhor, amado, pode acender o cigarro que for do lado dela. Pode chegar alguém enviado pelo diabo com cigarro aceso dizendo: quer pitar? E a pessoa vai dizer: eu não, sai para lá com isso. Não é? Pode chegar a pessoa com a cerveja geladinha dizendo: toma um gole, só um gole. Ninguém está vendo. Se ela está cheia do Espírito Santo, ela amarra e repreende na hora. Mas se ela está fraca, se ela está fria, ela começa a pensar: é só uma, né? É só um cigarro, é só uma vez. O problema é que o diabo não precisa de muito para acabar com você. Uma noite é o bastante para ele destruir a sua vida. Uma noite, uma hora ou menos é o bastante para ele acabar com um casamento, para ele destruir a vida de uma pessoa. Tem alguém entendendo isso aqui? Então diga comigo: o primeiro ponto, fala com força, diga: o primeiro ponto é que o inimigo espera a minha fraqueza.
Mas nesta noite, o inimigo está sendo derrotado, porque eu sei, escrito está: diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco o quê? Diga o fraco o quê? No dia que você sentir fraqueza, é isso que você tem que dizer. No dia que o espinho na carne começar a apertar, é nessa hora que você tem que dizer: o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Quando eu sinto que eu estou fraco, nesta hora eu me alegrarei, porque a força do Senhor vem me renovar, vem me levantar, vem me ajudar. E ainda que eu demonstre alguma fraqueza, eu continuo acreditando no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador, que não me deixará desamparado. Aleluia! Segundo ponto que eu aprendo aqui das nossas lutas, versículo 3 ainda: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. O segundo ponto é que o inimigo vai colocar em questionamento a sua identidade espiritual. E quantas vezes nós já passamos por isso? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus verdadeiramente me perdoou? Será que aquele dia que eu senti um fogo no meu coração, será que era o Espírito Santo mesmo confirmando um chamado na minha vida? Ou será que era coisa da minha carne? Será que era coisa da minha cabeça, fruto da minha imaginação? Quantas vezes as pessoas olham para você e dizem: se Deus fosse contigo mesmo, tua vida não estaria essa desgraça. Se Deus existisse, o Brasil não estaria do jeito que está. Se Deus amasse essa nação, Ele não permitiria hospitais entrando em colapso, pessoas passando fome, tanta roubalheira. É verdade ou não é? Não tem gente que diz isso? E o problema não é quando os outros te questionam, porque isso é papel do acusador mesmo. O problema é quando você começa a se questionar, quando você começa a se abater, como o salmista certa vez ele disse: porque se abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. E a pessoa começa a ficar perturbada, como Gideão ficou. O anjo do Senhor apareceu para ele dizendo: você é um vaso de honra, vai nessa tua força. O anjo do Senhor está dizendo: você é um vaso de honra, você é forte. Mas ele vai responder para o anjo: se Deus é comigo, por que eu estou aqui nesse lagar malhando trigo? Por que eu estou aqui nesse buraco? Porque te abates dentro de mim, ó minha alma, porque te perturbas. Alma, quieta-te, cala-te, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Pessoas podem ser boca do inferno para tentar te milindrar, para tentar te colocar para baixo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas com complexos de inferioridade, se sentindo pequeno e se sentindo incapazes. Mas eu quero te dizer que tu és tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Você é vaso de honra, você é mulher virtuosa. Há uma marca de promessa sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre você. Você é amigo, você é herdeiro, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, adquirida por Deus, para anunciais as grandezas do Senhor nesta terra. Vós que em outro tempo não eres, mas agora você é povo santo de Deus. Ei, a palavra diz que com o seu sangue Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Quando o inimigo tentar dizer para você: se tu és o filho de Deus, você vai dizer: eu não sou só filho dele, não, eu sou filho, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu fui lavado e remido pelo seu sangue, o Espírito Santo está sobre mim, eu sou herdeiro de todas as promessas que Ele liberou. Tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz Calvário é direito meu, é minha herança. Eu sou mais que vencedor.
O inimigo tenta colocar em questionamento quem você é, mas bate no peito e diz assim: eu sei quem eu sou. Diz assim: eu não sou escravo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Terceiro ponto que o inimigo vai tentar colocar, e é uma evidência também nas lutas que nós enfrentamos. Ele vai dizer para Jesus: se prostra, só um pouquinho, adora só um pouquinho, e todas essas riquezas, todos esses reinos, eu te darei. Nem todos que estão na igreja vieram para a igreja porque amam a Deus. Muitos vieram porque estavam desempregados, porque o casamento estava destruído, porque estavam enfrentando uma vida de vícios e queriam uma libertação, e sabiam que só Deus podia dar essa vitória. E muita gente veio porque queria uma vitória. Mas ainda que você tenha vindo pela dor, eu louvo a Deus, porque eu também vim pela dor. Mas a gente só permanece quando aprende a amar o Senhor. E se você está aqui é porque você não é mais só um interesseiro que quer só uma vitória, quer só uma porta aberta. Mas se nós estamos aqui, principalmente nos tempos e nos dias de hoje, eu posso olhar para vocês sem medo de errar. É porque nós somos verdadeiros adoradores e de fato amamos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Aleluia! O apóstolo Paulo escreve algo para Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, fala para os ricos dessa terra, para eles não colocarem a confiança deles nas riquezas incertas que eles têm, mas em Deus, que nos dá todas as coisas para delas nos alegrarmos. Não coloca a tua confiança nas riquezas, porque quantas empresas fecharam as portas nos últimos meses? Quantos empresários perderam o emprego, perderam a renda nos últimos meses? Quantas pessoas tiveram que devolver os seus carros ou vender o seu patrimônio para pagar as dívidas que tinham? É verdade ou não é? A riqueza é algo incerto, mas Deus é o teu pastor, é o nosso pastor. Confia no Senhor e Ele não te faltará todos os dias da tua vida. E deixa eu te dizer, quem tem Deus tem tudo o que precisa. Jesus ensinou: se você quer pão, pede pão. Se você quer uma provisão, pode pedir a provisão. Mas se você quer mais de Deus, pede o Espírito Santo. E quem tem a presença do Senhor, de nada terá falta. Alguém toma posse disso? Nessa hora Jesus usa a palavra, olha para o diabo e diz: sai daqui, Satanás, porque escrito está: só ao Senhor adorarás, somente a Ele servirás. E nessa hora eu quero que você tome posse do que está escrito no Evangelho de Mateus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu estou te dando uma chave, a chave da igreja. Existem coisas que você vai ligar na terra que será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Em outras palavras, a igreja vai arrombar essa porta. Às vezes a gente fica com medo, mas não é a porta que está vindo para te oprimir, é você que tem que chutar essa porta e dizer: está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Talvez você tenha familiares que estão caminhando em direção ao inferno, amigos que estão caminhando em direção à perdição. Não fica só na retaguarda.
ataca com a palavra. Sobre o vale de ossos secos, profetiza a vida, ó filho do homem. Tem alguém entendendo isso aqui? Sobre o problema conjugal, profetiza a restauração. Sobre as dívidas, profetiza que Deus é o Yahvé Jireh e que Ele vai prover na sua vida. Sobre a doença, profetiza que Ele é o Yahvé Rafá e que Ele vai entrar com cura. Sobre os ataques do inimigo, profetiza que Ele é o Senhor dos exércitos e vai na tua frente na tua batalha. Quando você não souber a direção, profetiza que Ele é aquele que vai à tua frente, endireitando as tuas veredas. Mas abre a boca e profetiza. E já que eu estou falando de profetizar, abre comigo na mesma passagem, só que agora em Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo de número 13. Amém? E acabando o diabo toda a tentação, diga como profeta, diga, acabando o diabo, toda a tentação. Ei, o estoque de tentação do diabo esgotou. Ele tentou de um jeito, conseguiu? Tentou de outro, conseguiu? Tentou a terceira vez, conseguiu? Nessa hora o diabo está esgotado. E eu quero terminar essa mensagem dizendo isso a você. Quantas vezes o inimigo já tentou te bombardear, quantas vezes ele já tentou acabar contigo, quantas vezes ele já tentou fazer você desistir, quantas vezes ele já tentou abrir mão dos teus sonhos, mas em nome de Jesus nessa noite, eu quero profetizar que Satanás e o inferno ficarão esgotados, porque por quanto mais eles se levantarem contra a tua vida, maior será a glória, maior será o crescimento, maior será a unção que Deus está derramando sobre a sua vida. Tem alguém tomando posse disso? Diga amém. O diabo ficou cansado e foi embora. Só que ele não foi embora para nunca mais voltar não, viu? Ao final, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum. Quando diz ausentou-se por algum tempo, dá a impressão que ele nunca mais vai voltar? Não. Dá a impressão que é como se ele fosse recuperar as suas forças e voltar outra vez. É ou não é? Por isso, continua vigiando. Continue com os teus pés firmados na rocha. Continue em Cristo Jesus. Para terminar, o diabo vai embora. Voltando para Mateus, o que vai acontecer agora? Alguém pode me ajudar? Anjos descem no deserto e preparam para Jesus um banquete no deserto. No mesmo lugar onde tentaram te envergonhar, vai ser nesse mesmo lugar que você vai viver a provisão de Deus na tua vida. E assim como o Senhor preparou uma mesa para Jesus no deserto, hoje eu quero acreditar que esse alimento que nós vamos participar aqui, que essa mesa foi preparada por uma obreira, o alimento foi preparado pelos obreiros, mas eu quero acreditar que em todo o trabalho dos obreiros, o Senhor estava na frente de tudo. Eu quero acreditar que o Espírito Santo preparou essa mesa santa, para aqueles que estão vencendo, para aqueles que estão perseverando, porque até aqui o inimigo tentou contra a vida de muitos, mas olha onde nós estamos hoje. Sabemos que amanhã começa um novo decreto aqui no estado de São Paulo, mas mesmo assim, olha onde nós estamos hoje. Sabemos que os dias são difíceis e o inimigo não desistiu, mas mesmo assim, olha onde nós estamos agora. Mas em Apocalipse capítulo 19 está escrito: bem-aventurados são aqueles que são chamados para a festa das bodas do Cordeiro. Há uma festa, há uma ocasião especial, onde nós iremos participar não de uma mesa preparada por obreiros, por pastores, mas haverá uma mesa preparada pelo próprio céu, para aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus.
para aqueles que guardarem a fé no coração e permanecerem firmes até o final. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa preparação, porque se Deus está preparando a mesa, a noiva que somos nós, também precisamos nos preparar para esse casamento, é verdade ou não é? E como deve ser essa preparação? Um dos requisitos o apóstolo Paulo vai ensinar, e se você pode, abre comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, o apóstolo Paulo aprendeu com os discípulos que aprenderam com Cristo, e agora ele como apóstolo, como ministro, está ensinando para a igreja, e hoje mais uma vez, nós iremos aprender com a palavra. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou que beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, e muitos que estão doentes, e muitos que estão dormindo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Quem quer participar da mesa nas bodas do Cordeiro, dá um glória. Mas para poder participar daquela mesa, se eu tenho tempo, primeiro eu tenho que aprender a participar dessa mesa aqui. E por que eu digo se eu tenho tempo? Porque o ladrão na cruz, ele não teve tempo. É verdade ou não é? Mas Deus preparou um tempo propício, um tempo agradável, para que nós estivéssemos aqui participando dessa mesa agora. E quais são os requisitos para poder participar dessa mesa? Primeiro, arrependimento sincero. Eu preciso amar ao Senhor com todo o meu coração, e preciso ter temor da sua palavra, porque sem temor não é arrependimento, é emoção. Você vê, eu não sei, eu não gosto muito, mas já assisti algumas vezes aqueles programas, aquele jornal sensacionalista, sabe? Que o ladrão é preso, e aí vem o repórter e fica ali repetindo a cena várias vezes. Você já assistiu matérias assim? Toda vez o ladrão chora, é ou não é? Eu matei, mas agora eu estou aqui, estou arrependido. Está arrependido nada, se soltar faz de novo. Ele está chorando porque ele está com medo de ser preso. Ele está chorando porque ele está com medo da cadeia. Mas ele não quer mudança. Tem gente que chega nessa hora, até chora, porque tem medo do inferno. Mas amado, não é para ter medo do inferno, é para desejar mudar. Porque quem ama a Deus não precisa ter medo do inferno.
Quem ama a Deus com todo o coração não tem medo da morte. Você está entendendo isso? Quem ama a Deus com todo o coração não tem medo da volta do Cristo de Deus. Pelo contrário, anseia pela volta do Senhor. Tem alguém entendendo isso? Pessoa que vive com medo da morte, com medo do inferno, às vezes é porque sabe que está com a vida toda embaraçada no pecado, e sabe que se Jesus voltar agora, ela está condenada. Então o conselho que eu tenho que te dar: não precisa ter medo do inferno, ama a Deus. A gente não precisa ensinar os nossos filhos a terem medo do mundo, pavor do mundo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o altar. Porque se os nossos filhos amarem o altar, quando o mundo fizer propostas, eles vão dizer não, porque eu não quero perder a essência da presença de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui hoje? Pastor, eu não quero perder minha salvação, eu não quero ser condenado, porque eu quero um dia ver o que João viu. Eu quero um dia estar, não numa visão espiritual, mas eu quero estar com Ele na glória e participar dessa festividade. Eu quero estar nessa reunião de casamento, as bodas do Cordeiro, eu quero estar lá. O primeiro passo é arrependimento. E qual é o símbolo do arrependimento, igreja? Batismo nas águas. Ei, se você ainda não se batizou nas águas, eu sei que nesses últimos meses nós não fizemos batismo, mas se você não é batizado e quer se batizar, me procura. Era o povo que procurava João Batista. Se você ainda não é batizado, no final da reunião me procura. Nem que a gente enche uma piscina só para batizar uma pessoa, mas a gente vai dar um jeito. Nem que a gente vá para um rio, para a praia, para batizar uma pessoa, mas a gente dá um jeito. Quem está entendendo aí, diga amém. Mas mesmo depois do batismo, a gente ainda falha? Falha ou não falha? Pisa o pé fora da linha? De vez em quando, pastor, ou de vez em sempre. Mas o mais importante é não desistir, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deixa eu te dizer, você não pode desistir agora. Falta tão pouco para você viver aquilo que Deus te prometeu. Continua firme. Eu quero nessa hora te convidar a fazer do lugar onde você está um altar de sacrifício a Deus. Aí no seu lugar, se você pode, dobre os seus joelhos comigo. Você que está em casa, se você pode, dobre os joelhos também. Não fique repetindo ou imitando o pastor, faça você a tua oração. O véu se rasgou, Ele ouve a tua voz. Fala com Ele, fala com Ele. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, grandes e pequenos, o Senhor não se esquece de ninguém. Tua palavra diz que ainda que uma mãe que amamente se esqueça do seu filho, todavia o Senhor não se esquece dos seus. Talvez nos últimos dias, alguns aqui contando comigo, nos esquecemos do Senhor. Em algum momento nos esquecemos da tua palavra. Em alguns momentos nos esquecemos da promessa. Nos esquecemos do temor. E por isso pecamos, falhamos contra os homens, mas principalmente contra o Senhor. Mas aqui, meu Deus, eu me apresento como pastor da igreja, como ministro. Eu me coloco na brecha por cada pessoa que ora comigo. Mas eu sei que o Senhor está ouvindo a oração de cada um nesse momento. Limpa, Senhor, a nossa mente. Limpa o nosso coração. Arranca do nosso olhar toda a maldade, das nossas mãos todo o pecado. Nos ajude, meu Deus, a ter temor da tua palavra. Eu peço não apenas que o Senhor tire o peso do pecado dos ombros de todos que estão arrependidos,
mas eu peço que com teu Espírito, Senhor, nos ilumine, nos guie. Quando o tentador vier fazer as suas propostas, que o teu Espírito fale conosco de uma forma profunda, que a fé venha vencer a razão, que o homem espiritual consiga vencer o homem carnal, que a coragem consiga vencer a dúvida e o medo, que a ousadia consiga vencer toda a timidez, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe os teus filhos aqui, grandes e pequenos, e quando cada pessoa se levantar, que já não haja mais em nossos ombros o peso da condenação, mas sim em nossos corações a alegria de ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, pois com o coração quebrantado nós declaramos que Tu és, Senhor, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Assim seja feito, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, maravilhoso Deus, maravilhas fazes Tu, não há outro como Tu. Arabacai, Axoi, Alás. Aleluia, aleluia, aleluia. E tendo dado graças, se você pode, estende as tuas mãos em direção ao altar, sabendo ele que seria ferido, torturado, moído, castigado, ele não abriu a boca para murmurar. Como uma ovelha muda, ele foi levado até o matadouro. Mas antes de todo o sofrimento começar, na última ceia ele agradeceu. Como é que alguém pode passar pela cruz e ainda agradecer, sabendo que irão cuspir no seu rosto, sabendo que irão rasgar as suas vestes, sabendo que a sua carne será completamente dilacerada, que o seu sangue será totalmente vertido? Como é que ele vai agradecer? Como é que alguém pode agradecer sabendo que é rei, mas será coroado com espinhos? Ele agradeceu porque ele sabia que com o seu corpo moído, ferido, transpassado, hoje ele poderia proporcionar a todo aquele que nele crer paz, vida, saúde, vida de verdade, vida abundante. E é por isso, Deus, que mesmo diante de dias difíceis nós te agradecemos. O pão já foi partido mais cedo por causa de tudo que estamos enfrentando hoje, por uma questão de higiene. Mas nós como igreja queremos consagrar cada elemento, cada partícula, em nome de Jesus, meu Deus, que cada pedacinho receba virtudes espirituais, que não seja só um alimento para a carne, Pai, mas que em nome de Jesus traga força, força mental, força sentimental, força física, mas principalmente fortalecimento espiritual. Viveremos mais um período de isolamento, sem poder estar na igreja, mas tua palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que não seja só um pedacinho de pão dentro do nosso organismo, mas que a tua presença viva dentro de cada pessoa que aqui está presente, e de cada um que nos acompanha à distância. Que assim seja feito em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. E você que se examinou, se assim você tiver fé, você recebe agora o corpo de Cristo. Aleluia.
Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Levante aos céus essa partícula do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus nessa hora. Pela nossa fé, nós nos lembramos de uma mulher que certa vez disse: Senhor, eu não preciso do pão inteiro, eu não preciso do corpo inteiro, só uma migalha, tá bom. Porque os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E eu creio que é só um pouquinho, só uma palavra, só uma migalha que o Senhor liberar já é o bastante para o milagre acontecer em minha vida. Deus não fez um sacrifício pela metade ou só um pouquinho. Deus enviou o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário e te dar vida, e vida de verdade. Você pode estar com um pedacinho de pão na tua mão agora, mas Ele quer te abençoar na sua plenitude. Ele quer que nada falte na sua vida. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que começar a serrar esse alimento com os seus dentes, que o Senhor traga à nossa memória a imagem do sepulcro vazio, que o Senhor traga à nossa memória aquelas mulheres indo procurar o corpo de Jesus para ungí-lo, mas o anjo dizendo: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está aí, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele reina. E o mais impactante, andar e a casa, é que Ele está à destra de Deus intercedendo por ti, mas ao mesmo tempo Ele está preparando tudo para voltar, para te buscar e para te levar à eternidade. Ele não reina só num trono distante, Ele quer reinar dentro do seu coração agora. Você tem motivos para agradecer? Então agradeça, 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 e juntos todos podeis comer o corpo de Cristo nesta hora.
Você tem liberdade para glorificá-lo. Você tem liberdade para adorá-lo. Adore, 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 adore. Arabaia caixa andalabas, irandalabacabashe andaia soi, andalabarabap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 pa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 p
Solta o leão que está dentro de você, adora Ele com toda a tua força. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, Ele toma o cálice e levanta os céus, aleluia, e mais uma vez tendo dado graças, Ele declara: este é o cálice da nova aliança firmada no meu sangue, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Será que alguém que entende isso pode dizer Maranata, Maranata, Maranata? Pastor, o que quer dizer Maranata? Ora vem Senhor Jesus. Meu Deus, com o teu sangue o Senhor nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Nós não éramos, mas agora fazemos parte da geração santa, geração eleita. Pai, coloque em cada cálice nesta noite características de cristãos verdadeiros. Estende as tuas mãos em direção aos cálices e pede uma característica que você quer receber, uma virtude que você quer receber. Pede um dom que você quer receber. Pastor, eu quero pregar a palavra, será que Deus pode me capacitar? Pede e recebereis. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e falar em mistérios, será que Deus pode fazer isso? Peça e recebereis. Pastor, eu preciso de mansidão, eu preciso de fé, eu preciso de amor. Você já entendeu? Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, não duvidando, recebereis, para que o nome do Pai seja glorificado através do Filho. Nós te damos graças, Pai, porque pela fé esses cálices já não são mais suco de uva qualquer. Representa para nós, tipifica o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Que cada pessoa que receber esse cálice, meu Deus, receba também virtude e características do Senhor. Em nome de Jesus, assim seja feito, amém. E graças a Deus. Se você pode, aplauda bem forte a Jesus. Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado
ressuscitou, ressuscitou. Você pode levantar o cálice do Senhor aos céus e com fé as vozes você pode dizer: para sempre. Saudado a igreja declare: para sempre. O que? Para sempre. Ressuscitou. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Tragada a morte foi na nossa vitória. Em Cristo Jesus, lembra, você é aquilo que o Senhor diz que você é. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é filho amado por Deus. Você não é escravo, não é servo, não é mais um pecador qualquer. Deus te ama, o Pai te ama, e ainda que você seja conduzido a desertos neste mundo, saiba que todas as coisas estão trabalhando e cooperando para o teu amadurecimento, para o teu crescimento, para o teu fortalecimento espiritual. E se você é grato a Deus por isso, então juntos agora toda a igreja podeis beber o cálice da nova aliança. Aleluia. 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 Eu te amo. Eu te adoro. Você pode levantar a tua voz, você pode engrandecer ao nome dele, você pode adorá-lo com as tuas palavras. Dá lugar da liberdade, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Não se prenda, não se prenda. Se você fala em mistérios da liberdade, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. ele venceu. Ele venceu. E se com Cristo padecemos, com Cristo também seremos glorificados. Sim, sim, sim. Você é capaz. Você pode vencer esse deserto. Você pode vencer essa luta. Aleluia. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória. Aleluia. Aleluia. Mandalabará.